conhece os evangelistas? Você sabe qual é o evangelista, o evangelho que nós meditamos no ano litúrgico B? O que você conhece sobre São Marcos? Sou Cristiane Azevedo e este é o Papo Cristão. Hoje eu vou falar um pouco sobre São Marcos, um pouco sobre a sua vida e sobre o seu evangelho. Afinal, no ano B, ele é o evangelista que vai nortear a nossa liturgia. 2021 é o ano B, ano de São Marcos. Durante muitos séculos, as leituras nas missas dominicais eram retiradas, na maioria das vezes, do Evangelho de Mateus. Não existia essa questão cíclica, esse calendário litúrgico. Após a renovação litúrgica que aconteceu no Concílio Vaticano II, houve uma importante reestruturação na escolha dos evangelhos, que seriam proclamados aos domingos. Foi no Concílio Vaticano II que foi reestruturado e organizado os anos litúrgicos como A, B e C. Neste ano de 2021, o centro da reflexão dominical é o Evangelho de Marcos. Ou seja, 2021, o ano litúrgico é o ano B. Por isso é importante a gente saber as características do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos tem três principais características. Uma delas, uma bem forte, a humanidade de Jesus. A outra, a confiança como centro do discipulado. A confiança em quem? A confiança em Deus. E em terceiro, a atitude de serviço que cada cristão deve assumir e se colocar. Mas quem foi São Marcos? São Marcos era judeu da tribo de Levi. Ele era filho de Maria de Jerusalém. Segundo os historiadores, ele teria sido batizado pelo próprio São Pedro. Esses historiadores também dizem que foi na casa de São Marcos que aconteceu a última ceia, e foi também na casa de São Marcos que eles estavam reunidos quando ocorreu Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. São Marcos acompanhou São Pedro até Roma e também acompanhou São Paulo. Ele foi martirizado num dia de Páscoa, celebrando uma missa. O Evangelho de São Marcos, ele tem uma marca que se chama o segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? É sempre aquele texto que quando Jesus fazia uma cura, ou quando algum apóstolo reconhecia que Jesus era o Messias, ele pedia para aquelas pessoas não falarem para ninguém. O que quer dizer esse segredo messiânico? Quer dizer que Jesus, ele não era um popstar, ele não queria fama. Ele não estava ali para que as pessoas viessem aos montes falar com ele por conta dos milagres que ele realizava. Não. O segredo messiânico era uma pedagogia. Ele queria mostrar que Jesus não era uma estrela,
nem era um rei e nem queria destaque na sociedade. Ele queria muito mais ser visto como alguém que estava a serviço. Ele não era movido pela vaidade. Como já foi dito, as marcas de como São Marcos via Jesus, porque a gente precisa entender os evangelhos como uma fotografia, como foi a experiência do evangelista com Jesus Cristo. Então, São Marcos, a vivência que ele teve com Jesus Cristo, fez com que ele visse Jesus Cristo de forma muito humana. Aliás, dos 4 evangelhos, o Jesus mais humano é o do Evangelho de São Marcos. O que quer dizer isso? Quer dizer que no Evangelho de São Marcos, Jesus fica bravo, expulsa os vendilhões do templo, pega o chicote, sai bravo, expulsando os vendilhões do templo. Ele fica decepcionado com os discípulos, fala: nossa, mas vocês ainda não me compreenderam. Ele fica decepcionado, ele fica triste, ele se entristece. Então, é um Jesus mais humano, que tem mais características humanas. Ele também mostra a confiança, que a confiança em Deus é o sinal mais verdadeiro daquele discípulo de Jesus. E aí a gente deve fazer uma reflexão. Como está a nossa confiança em Deus? Até que ponto eu sou capaz de depositar minha confiança em Deus? Marcos alerta que essa confiança precisa ser radical e irrestrita, independentemente dos desafios que nós podemos enfrentar na nossa vida. Outra característica é que Marcos coloca o seguinte: o cristão de verdade é aquele que se torna escravo, é aquele que está sempre a serviço. E isso é um choque, tanto na época de Jesus como nos dias atuais. Quem hoje quer estar a serviço do outro? E um serviço gratuito, sem esperar nada em troca. Eu te convido, durante esse ano de 2021, ano B, a ler o Evangelho de São Marcos. Mas leia pedindo as luzes do Espírito Santo. Antecipe o Evangelho da missa para você conhecer e tentar identificar essas características que eu falei para você. Eu te espero no próximo programa. Eu peço para que São Marcos nos ilumine e nos ensine a seguir radicalmente o Evangelho de Jesus. Um abraço e eu te espero no nosso próximo programa. Tchau!